Fala galera, beleza? Meu nome é Luiz, bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar sobre o tempo. O que é o tempo? E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois de prometido aí no primeiro vídeo sobre o que é história, eu disse para vocês que a gente ia falar sobre o tempo. Que o tempo ele é um dos conceitos primordiais para a gente entender o que é história. E aqui a proposta do canal não é fazer um vídeo resolvendo todas as questões de uma vez, até porque eu não vou ficar montando vídeos longos demais, de 2, 3 horas, falando sobre um assunto que geralmente é complexo. Então o canal por si só ele vai ser um conjunto, um bloco único. Esse vídeo deu muito trabalho porque a gente acaba lendo e relendo as bibliografias e o conceito de tempo ainda é muito genérico. E eu comecei falando sobre o que é história, pretendo ainda desenvolver mais o conceito de história, porque a gente se limitou ao Mark Bloch, existem outros autores e a gente acaba abrindo outras vertentes. No caso, a gente abre vertentes para discutir sobre o que é o tempo, como se escreve a história, as fontes da história, a historiografia, tanto brasileira como internacional, as escolas historiográficas. Então, tem muito que a gente abordar ainda. Então, nesse primeiro vídeo sobre o tempo, pretendo fazer uma sequência explicando para vocês o conceito de tempo dentro da escrita da história. E nesse primeiro aqui, a gente vai usar como fonte o autor Gerald James Whittle. Ele escreveu um livro chamado O Tempo na História. Em inglês, o título original é Times in History. Vou deixar aqui na descrição para vocês. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre 3 pontos fundamentais que o autor traz alguma perspectiva do conceito de tempo. A gente precisa delimitar o conceito de tempo. A gente entendendo a base do conceito de tempo, a gente consegue entender como esse conceito é aplicado na escrita da história. E isso aí vai ajudar a gente a entender o que é a história, que é a ideia do primeiro vídeo. Então, primeiro eu vou começar falando para vocês sobre a consciência do tempo. Ele já começa fazendo uma citação de uma romancista chamada Marie Corelli. Ela diz que é o horário do próprio Deus, ou seja, o tempo é o horário do próprio Deus. Ela já traz uma noção transcendental, ele faz essa citação. Só que a consciência do tempo, ela é para nós, na verdade, uma experiência. Um exemplo prático é uma viagem longa, que a gente troca de fuso horário, acontece aquela sensação do jet lag, por exemplo. Isso aí nos mostra a experiência, nos causa estranheza. A estranheza de ter uma experiência sobre o que é o tempo. O autor ele vai dizer para nós que o tempo é, na verdade, um conceito arbitrário. É uma convenção social. E por ser uma convenção social, isso já tem um peso histórico. Porque isso muda ao longo do tempo e isso muda, isso varia entre sociedades, o que seria o tempo. Então essa consciência, ela é, na verdade, algo arbitrário de acordo com nossas experiências com a natureza. Porque, na verdade, as nossas experiências, elas sempre estão baseadas no presente. Nós percebemos que quando algo nos traz foco, atenção, de certa forma algum prazer, alguma disposição, a gente percebe que o tempo ele encurta. Parece que passa mais rápido. E quando é algo que é enfadonho, que é penoso, a gente percebe que o tempo dilata. Então isso vai ter uma questão psicológica também. Então o que o autor diz é que o nosso sentido de tempo ele sempre vai estar voltado com base nos nossos interesses. Ou o presente ele tende a dilatar ou o presente vai tender a encurtar. E é claro, por conta disso a gente percebe que a consciência do tempo é uma evolução humana, ou seja, é uma evolução do nosso pensamento. E é através da linguagem que a gente amplia esse conceito. É com a linguagem que a gente vai modificar a nossa consciência do tempo
de acordo com as nossas experiências. A linguagem é basicamente uma tradução do que nós experimentamos e o que nós atribuímos como o que é o tempo. Uma das noções mais importantes de destaque da humanidade, porque é isso que vai nos diferenciar do resto da natureza. Vou abrir um parênteses e citar aqui o podcast do Clóvis de Barros Filho, que o nome do podcast é Inédita Pamonha, e que ele fala... Vou deixar para vocês aqui o link na descrição para vocês acompanharem esse podcast. Ele diz que a natureza vive o presente o tempo inteiro. E isso afeta muito, porque nós não vivemos o presente. Nós temos consciência de projeções e representações. Enquanto que a natureza, os animais, não tem isso. Ele vai nos dar alguns exemplos práticos de que o tempo varia conforme a sociedade. Ele fala para a gente que a nação Hopi, um povo indígena norte-americano, divide o tempo em dois sentidos, o objetivo e o subjetivo. O objetivo é aquilo que eles têm como próximo a eles, ou seja, a objetividade do momento. É o que a gente pode traduzir na nossa linguagem como presente. E o subjetivo é aquilo que está somente na mente deles, ou seja, não é real, não é físico. Então a gente pode traduzir como futuro ou passado. Só que essa sociedade acaba fundindo essas duas noções de futuro e passado em um conceito só. E isso tudo é traduzido por meio da linguagem. E por fim, o último exemplo aqui é os Nueres, um povo da África. Ele diz que a noção de tempo para eles é mais como o movimento das pessoas, ou seja, não tem a ver com calendário, com horário, com o pôr do sol, nem nada disso. Ou seja, deslocamentos de grandes grupos, conflitos, nascimentos, mortes, isso para eles vai delimitar o que é o tempo. Isso vai ter muita interferência de acordo com a linguagem. Então a linguagem ela vai moldar muito o que é o tempo. A linguagem é uma adaptação de um processo psicológico. E o processo psicológico é a comunicação humana. A nossa forma de se comunicar, de fazer uso da língua, ela se baseia muito em sons e ritmos. E essa noção de ritmo, ela vai trazer para nós uma noção de tempo. Então, linguagem e tempo estão intimamente ligados. O autor diz que as línguas antigas, elas já traziam noção de tempo, só que traziam noção de duração. Somente as línguas indo-europeias que começam a demarcar essa duração em passado, presente e futuro. E a definição de tempo ela vai se relacionar então muito com a nossa mente. Um exemplo muito prático é a questão da leitura. A gente se foca na leitura de um livro, só que muitas vezes a gente é atropelado pelos nossos próprios pensamentos. Então isso vai trazer para nós uma percepção de tempo, ou seja, a própria mente ela já nos ensina o que é o tempo, vamos dizer assim. Então a definição de tempo, ela vai se estabelecer o quê? No processo do nosso próprio pensamento. A linguagem e o pensamento, eles são quase indissociáveis. A gente usa a nossa linguagem para poder pensar e vice-versa. Uma das primeiras formas de linguagem que a gente pode perceber na humanidade é o sistema de contagem. E ele já estabelece um ritmo. E esse ritmo, ele traz a noção de tempo. O tempo ele é uma percepção, é uma sensação com a natureza. Essa sensação com a natureza a gente vai conectar através da nossa linguagem e a linguagem ela vai traduzir o nosso processo de pensamento. E é o pensamento que faz a conexão entre a natureza e a nossa sensação com a natureza. Então a gente pode fazer essa triangulação. A linguagem ela vai tentar definir o tempo. Então temos esses três pontos principais: a nossa experiência com a natureza, a linguagem e o nosso processo de pensamento. Para a gente conseguir pensar, a gente desenvolveu a linguagem. E a linguagem ela vai expressar as nossas experiências com a natureza. E tudo isso junto vai trazer para nós a noção de tempo. Só que cada sociedade tem uma percepção e um entendimento e uma experiência diferente com a natureza, bem como uma linguagem diferente. Então isso aí vai mudar bastante conforme a região e tudo mais. Os egípcios, por exemplo, eles vão demarcar o tempo através das auroras.
Os babilônicos, judeus e os muçulmanos, eles vão demarcar através do pôr do sol, e os romanos, eles vão demarcar inicialmente com o nascer do sol. O tempo que a Terra demora para dar a volta em torno do sol, a gente pode tratar como um tempo absoluto, uma contagem de tempo absoluta, porque isso não vai mudar em nenhum lugar do planeta. Para todo mundo vai ser igual. O que diferencia a noção de tempo agrícola é principalmente a região onde aquela sociedade se localiza, e o clima, e como eles plantam e colhem, e como eles fazem essa contagem do tempo, porque isso vai ser muito importante. Então, a observação dos astros, da Lua, também é uma forma universal de tentar compreender o tempo, porque as fases da Lua, por exemplo, elas são regulares, e isso tende a manter uma estabilidade, tende a dar uma sensação de continuidade para as pessoas. O nosso conceito atual de tempo, a contagem que a gente vive hoje em dia, ela é uma mistura de todos esses tipos de contagem de tempo. É uma mistura de contagem de tempo egípcia, romana e cristã. Então, ao longo da história, ele já sofre modificações. Isso foi passando para outras culturas, e outras culturas foram influenciando a nossa contagem de calendário. Então a gente tem essa necessidade de tentar controlar a natureza. E o tempo, o conceito de tempo, ele é uma ferramenta que tenta nos ajudar a controlar a natureza. A nossa necessidade de controlar a natureza desenvolveu em nós, aguçou em nós a criação e o conceito de tempo. Então essa nossa tentativa de controlar a natureza usando o tempo como uma ferramenta acabou saindo um tiro pela culatra. A gente acabou se tornando refém das rotinas, refém dos horários, e isso acabou nos escravizando de certa forma. Nos condicionamos a seguir o tempo, que é, na verdade, uma arbitrariedade, uma invenção. Agora a gente precisa entender como esse conceito tempo ele é aplicado na história. Como o historiador ele faz uso do conceito tempo para poder escrever a história. Se você gostou do vídeo, eu peço que você compartilhe com seus amigos, curta, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal.